Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós já somos 1000 inscritos e eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram, fortalecendo o nosso canal, que é um projeto de extensão. E pedir a você que ainda não é inscrito para que se inscreva. Muitas pessoas assistem aos vídeos, até curtem os vídeos, mas não são inscritas. Não custa nada para você se inscrever e é muito importante para nós que produzimos conteúdo, ainda mais para mim, já que este canal é um projeto de extensão e quanto mais pessoas tiverem acesso a este material, mais a universidade pública consegue cumprir um de seus propósitos, que é o de oferecer extensão de modo público e de qualidade para as pessoas que se interessam por isso. Nós estamos falando agora já sobre fonologia. Nós encerramos a parte de fonética. No vídeo anterior eu fiz algumas diferenças bem básicas sobre fonética e fonologia. E a partir do vídeo de hoje a gente vai falar só sobre fonologia, tá? E eu selecionei algumas pautas da fonologia para abordar com vocês. Eu não vou aprofundar. Este não é o propósito deste canal, tá? Não se trata de um curso ou algo parecido com isso, mas vou passar por algumas das temáticas que são abordadas pela fonologia e que podem ser interessantes para você, principalmente para você que é estudante de graduação em letras e que de alguma forma tem necessidade de um material complementar a respeito dos conceitos da fonologia. Hoje nós vamos começar o vídeo falando sobre os aspectos segmentais e aspectos suprassegmentais. Primeiro, eu quero lembrar para você que fonologia é o estudo do som da língua. Outra coisa, a unidade de estudo da fonologia é o fonema. Fonema é a menor unidade sonora distintiva de uma língua. A fonologia se preocupa em estudar o som da língua, levando em conta o seu significado. E nesse aspecto de significado, a fonologia vai trabalhar com outros conceitos sobre os quais nós vamos falar. Ela vai trabalhar com o conceito de acento, ela vai trabalhar com a ideia de sílaba, e nós vamos passar por isso no vídeo anterior. Eu falei rapidamente a respeito de sílaba. E todos esses conceitos e essas ideias com as quais a fonologia lida, elas têm a ver com o aspecto do significado associado ao som da língua. Por isso que os aportes teóricos falam que a fonologia é o estudo que se preocupa com o significado do som da língua, porque o que gira em torno dela, o que tem a ver com ela, o que diz respeito a ela, está muito associado a isso. E então, de início, a gente vai falar hoje sobre aspecto segmental e suprassegmental. Para começar, eu quero dizer para você o seguinte: os estudos da fonologia da língua privilegiam seu caráter segmental. E aí vem uma pergunta: o que é um segmento? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, inclusive você já estudou a respeito disso nas aulas de matemática. Talvez você não se lembre mais, porque como eu, se você é estudante de linguagem, de letras ou de ciências humanas, você tem mais afinidade com essa parte da linguagem e das humanas. Então talvez não tenha muita afinidade com a área de exatas como eu não tenho. E talvez não se lembre mais disso. Mas você estudou isso nas aulas de matemática, o que é um segmento. Então, lembra de estudar segmento de reta? O que é um segmento de reta? É uma parte de uma reta. Então, nós temos uma reta e temos dois pontos, ponto A e o ponto B. O segmento é a ligação possível que nós podemos fazer entre o ponto A e o ponto B. Então, existe dentro do estudo da fonologia uma observação, um foco, uma preocupação ligada a esse aspecto segmental. Mas, acima do nível segmental, encontramos o nível suprassegmental. Supra no sentido de acima de, além de, supra nesse aspecto. E dentro desse aspecto suprassegmental, a fonologia vai observar muitos elementos, todos associados ao aspecto sonoro,
mas nenhum relacionado à questão da articulação, da produção, da fala, todos ligados ao aspecto sonoro, mas sempre levando em conta o significado do som dentro do campo da língua, considerando que nós estamos fazendo observação de um estudo de fonologia, não mais de um estudo de fonética. Então, a segmentação consiste em, por exemplo, dividir uma palavra nos seus sons constituintes. Então, eu tenho, dentro de um contexto de uma constituição sonora, uma pessoa falou alguma coisa e aquilo que foi dito, que foi registrado, que foi gravado, por exemplo, num equipamento de áudio, aquilo constitui um segmento. Então, se eu falei alguma coisa, o menino leu o livro, isso seria o segmento. Então, a segmentação consiste em, por exemplo, dividir uma palavra nos seus sons constituintes. Então, isso que foi dito, o menino leu o livro, é um segmento constituído por alguns elementos. Então, a segmentação vai se constituir na divisão dos sons que constituíram tudo isso, que foi o menino ler o livro. A palavra ela pode ser segmentada, dividida nas partes sonoras constituintes. É, la, a. Isso uma palavra qualquer, tá? No caso da palavra o menino leu o livro, se eu pego a palavra leu, eu posso segmentar nos sons constituintes. La, e u. A segmentação, então, perceba que consiste na divisão, na separação dos sons que constituem. Então, eu pego um exemplo de algo que foi dito por alguém e eu vou dividir, eu vou segmentar, eu vou picar aquilo para poder observar os sons constituintes. Isso dentro do campo da segmentação. Lembra que tem o nível segmental e o nível suprassegmental, tá? Além da possibilidade de segmentação, existe a possibilidade de classificação. Então, eu segmento, eu divido nas partes constituintes, nas partes sonoras constituintes, e aí eu posso classificar os sons. Lembrando que aqueles conceitos, aquelas terminologias que você conhece de vogal, consoante e semivogal, você conhece como semivogal, mas aqui no campo da fonética e da fonologia a gente chama de glide, tá? Aqueles conceitos e aqueles termos, eles são usados em geral pela gramática, mas na verdade eles são conceitos da fonologia, tá? E por quê? Porque você só vai poder categorizar um som como vogal, consoante ou glide a partir do momento que você observa o comportamento dele dentro de uma palavra. E isso porque um som pode ser vogal ou glide, consoante ou semiconsoante. Isso vai ficando mais claro para você à medida que o tempo for passando. Lembra da história do sistema? Por que a fonologia estuda o som levando em consideração a ideia de sistema? O que é um sistema? Conjunto de elementos que trabalham entre si, independente da nossa vontade, para fazer o sistema funcionar. Uma outra ideia ligada à ideia de sistema é de que existe uma relação de solidariedade entre os elementos e é nessa relação de solidariedade que os elementos vão ter um valor, um significado. Isso foi dito lá nas dicotomias. Então, mais uma vez, se você não viu os vídeos anteriores sobre dicotomia, veja, especialmente os vídeos em que eu falo sobre o conceito de língua. Volte lá atrás e assista para ficar mais claro para você a ideia de sistema, a ideia dessa relação de solidariedade, a ideia de valor, que talvez ajude mais a você entender aqui. Então, um som vai ganhar status de vogal apenas a partir do momento que eu relaciono ele com os outros sons com os quais ele se relaciona dentro daquele sistema. Um som só vai ganhar status de consoante a partir do momento que eu avalio ele na relação que ele estabelece com os outros sons dentro daquele sistema. E assim vai ser com o glide e assim vai ser com a semiconsoante. Então, eu não posso classificar um som isolado dentro do campo da fonologia. E aí, então, esses conceitos de vogal, consoante e glide, eles pertencem à fonologia, embora você encontre eles na gramática e todos os exemplos que a gente encontra, seja na gramática, seja no livro de português, eles são exemplos associados à escrita. Até porque não tem como ser diferente, né? Como que uma gramática, essas gramáticas aí que você encontra à venda nas livrarias,
Como que uma gramática vai trazer isso sonoramente, né? É meio difícil. Mas é preciso que você entenda que esses conceitos, eles são associados ao aspecto sonoro, eles são da fonologia. E a fonologia é o estudo do som da língua. Quando a gente encontra lá eles associados à escrita, isso é um tratamento equivocado que se dá aos conceitos. E aí a todos os outros conceitos ligados a esses sons a partir do momento que eles ganham significado, tá? Ditongo, tritongo, hiato, tudo isso pertence ao campo da sonoridade, embora a gente encontre associado à escrita. Mas voltando. Então, eu tenho um exemplo de algo que foi dito, eu segmento, ou seja, eu divido aquilo nos sons constituintes e eu posso classificar aqueles sons em vogal, consoante, glide ou semiconsoante. E isso levando em consideração as relações que aqueles sons estabelecem uns com os outros dentro daquele contexto em que eles foram produzidos. Bom, isso é o aspecto segmental. Então, o que é o aspecto segmental? Consiste em eu pegar um segmento, que é um exemplo de algo que foi falado por alguém dentro de um contexto, dentro de uma situação de interação, dividir aquilo nas partes sonoras constituintes e depois classificar aqueles sons em vogal, consoante, glide, semiconsoante. E aí, dentro dessa classificação, existem outras tantas subclassificações, tá? Por exemplo, se a vogal é alta, média, baixa, anterior, central, posterior, qual que é o modo de articulação, qual que é o ponto de articulação das consoantes, se elas são surdas ou sonoras, enfim, tem uma série de outras classificações, a gente vai ver isso com o tempo, e cada uma dessas classificações diz respeito aos elementos que estão ligados ao aspecto segmental. Então, o aspecto segmental tem a ver com o segmento, lembra que o segmento está associado a um ponto e a outro ponto. Então, um contexto de fala, eu divido nos elementos constituintes, classifico e vou fazer uma análise daqueles elementos de acordo com as relações que eles estabelecem uns com os outros dentro daquele contexto. E essas classificações vão trazer em si subclassificações. Será que ficou claro para você o que é o aspecto segmental? O aspecto suprassegmental eu vou falar na sequência, no próximo vídeo, com todas as nuances que dizem respeito a ele, tá? Mais uma vez, se tiver ficado dúvida, escreva nos comentários que eu posso explicar para você a partir deles, tá? Eu respondo a todas as perguntas de vocês, todas as questões e todos os comentários, eu sempre dou o feedback. Então, se você tiver gostado do vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe com seus colegas para que eles possam ter acesso a esse material e para que a nossa comunidade fortaleça cada vez mais. Nós já somos 1000, mas vamos chegar a 2000, a 5000, a 10.000 e crescer cada vez mais este grupo, fortalecendo ainda mais essa comunidade que é a comunidade da linguística descomplicada. Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor, lembre-se de que nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.